Como nós já vimos nas aulas anteriores, uma série de fatores podem afetar a razão fenotípica observada por Mendel, além de dificultar a identificação do modo de herança de determinadas características. Continuarei abordando esse tema hoje, falando sobre genes letais, pleiotropia, penetrância e expressividade. Vamos antes definir alguns termos. Mutações letais são aquelas que interferem nas funções vitais. E alelo letal é o alelo capaz de causar a morte do organismo. Quando se verifica que a homozigose de um alelo recém-descoberto é letal, essa informação é útil, pois demonstra que esse gene, cuja função ainda era desconhecida, é essencial para o desenvolvimento do organismo. Falando então sobre genes letais, vamos analisar como exemplo a mutação Yellow em camundongos. Em camundongos do tipo selvagem, a pelagem é escura, denominada agute e determinada pelo loco A, responsável pela determinação da cor. Uma mutação nesse gene gera um alelo diferente e é chamada de yellow, pois determina uma cor mais clara, amarela, como nesse indivíduo, e mostra um padrão curioso de herança. Acasalando camundongos agute, 100% da prole será agute. Porém, acasalando camundongos yellow, observa-se o dobro de indivíduos yellow na prole em relação aos agute. Essa é uma imagem típica de uma prole entre camundongos e yellow. Vamos ver como isso acontece. O alelo yellow é identificado como AY e o do tipo selvagem, que determina a cor agute, como A. Do acasalamento entre camundongos agute, só nascem descendentes com fenótipo agute. Logo, o genótipo para esse loco é homozigoto nos genitores. Acasalando camundongos amarelos, obtém-se na descendência indivíduos agutes e amarelos. Logo, o genótipo dos genitores é heterozigoto, porém, a razão fenotípica na prole do acasalamento entre dois heterozigotos amarelos é de 2:1, ou seja, para cada 2 indivíduos amarelos há um indivíduo agute. Nesse caso, a razão fenotípica difere da razão fenotípica da F2 de 3:1, como esperada na herança mendeliana para um par de genes. Isso acontece pois o homozigoto para o alelo yellow morre em estágios iniciais do desenvolvimento embrionário. Esse resultado já foi confirmado no útero da fêmea, onde observa-se 25% de embriões mortos. Por fim, acasalando o indivíduo agute com um yellow, observa-se na prole uma razão de um agute para um amarelo. Observando o resultado destes cruzamentos, verificamos que, em relação ao fenótipo yellow, o alelo mutante se comporta como dominante em relação ao alelo agute, pois este é o fenótipo apresentado pelos heterozigotos. No entanto, em relação à letalidade, observando o heterozigoto, ele se comporta como recessivo, pois todos os heterozigotos amarelos sobrevivem e a morte só ocorre nos homozigotos para o alelo yellow. Não sei se vocês perceberam, mas não representamos aqui o alelo dominante recessivo com letras maiúsculas e minúsculas, uma vez que o alelo yellow, em relação à cor da plumagem, se comporta como dominante, pois vemos que todos os heterozigotos são amarelos e, no caso da sobrevida, esse alelo se comporta como recessivo, pois todos os heterozigotos sobrevivem. Em relação ainda aos efeitos do alelo yellow, dizemos que ele é pleiotrópico, e esse termo é usado para definir qualquer alelo que afeta mais de uma propriedade de um organismo. Outro exemplo de gene letal é observado nos gatos da raça Manx. Uma única dose do alelo Manx, identificado utilizando o mesmo princípio que no caso anterior, como ML, interfere gravemente no desenvolvimento da coluna vertebral e ocasiona a ausência de cauda no heterozigoto. No homozigoto para o alelo Manx,
há uma anomalia tão severa no desenvolvimento da coluna vertebral que o embrião não sobrevive. Assim como no caso do alelo Yellow, o heterozigoto para o alelo Manx tem seu próprio fenótipo, ou seja, o alelo se comporta como dominante. O homozigoto para o alelo M tem cauda normal. Nesse caso, também a letalidade é recessiva. Em Drosophila, podemos exemplificar como alelos letais recessivos os que determinam a asa curva e a asa de Caete. Nesse último caso, a asa é afastada do corpo e são voltadas para trás. Ou seja, assim como nos casos anteriores, o embrião homozigoto para o alelo mutante morre em estágios iniciais do seu desenvolvimento. Porém, em heterozigose, o indivíduo sobrevive e, nesse caso, o alelo se comporta como dominante em relação ao do tipo selvagem, determinando estes fenótipos. Até agora, nos exemplos apresentados, o efeito letal é recessivo. Porém, no heterozigoto, o alelo se comporta como dominante, imprimindo um fenótipo específico que permite a identificação do portador. No entanto, há casos em que o alelo letal é recessivo e o heterozigoto apresenta o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. Isso dificulta a identificação dos portadores. DUNPS é a sigla para deficiência de uridina monofosfato sintetase. É uma desordem monogenética recessiva autossomal que se origina de mutação no gene que codifica para a enzima uridina monofosfato sintetase, cuja sigla é UNPS. A enzima uridina monofosfato sintetase, ela converte ácido orótico em bases pirimidínicas. As bases pirimidínicas, elas são essenciais para o crescimento e desenvolvimento dos vertebrados, uma vez que são componentes essenciais dos ácidos nucleicos DNA e RNA. Em homozigose recessiva, o resultado é a morte precoce embrionária, em torno de 40 dias de gestação. A manifestação no rebanho é o aumento do retorno da taxa de serviço. O aumento da taxa de retorno ao serviço. Isso quer dizer que as fêmeas retornam ao cio após o fim das gestações precoce e observa-se desse modo uma redução na fertilidade do rebanho. Os portadores heterozigotos, eles fenotipicamente são normais, assim como os homozigotos dominantes. Porém, os heterozigotos, eles têm 50% da atividade normal dessa enzima. Sendo deficientes para essa enzima, começa a haver um acúmulo de orotato e ácido orotático, né, que são metabólitos, né, do ácido orótico, se acumulando na urina, no sangue, no leite, tornando o leite mais ácido. Esse tipo de gene é letal e o mais preocupante é o fato dos heterozigotos não poderem ser identificados. Desse modo, o alelo recessivo fica escondido nos heterozigotos, podendo assim ser disseminado no rebanho sem ser percebido. Essa situação ainda se complica mais se nós pensarmos em termos de inseminação artificial, onde o sêmen, né, de um reprodutor pode ser rapidamente disseminado por vários rebanhos. Bem, por fim, a penetrância e a expressividade. Elas estão relacionadas ao fato de que, muitas vezes, mesmo o indivíduo produzindo um determinado genótipo, o fenótipo não é exibido ou não é expressado da forma como seria esperada, com base no genótipo. No primeiro caso, da penetrância resulta de características que podem ou não se manifestar. E no segundo caso, se refere à variabilidade da sua manifestação.
Podemos definir como penetrância a manifestação presente ou ausente de um gene. Penetrância completa é quando todos os indivíduos com o genótipo expressam o fenótipo. Nesse caso, a penetrância é de 100%. Quando os indivíduos não apresentam uma característica, embora tenham um genótipo apropriado, diz que o traço tem penetrância incompleta. Um exemplo de herança genética com penetrância incompleta é a polidactilia, caracterizada pela presença de dedos extranumerários nas mãos e nos pés. A herança deste fenótipo é autossômica dominante, porém, só se manifesta em alguns dos seus portadores. No caso deste heredograma, o indivíduo 3.2 é obrigatoriamente um portador, embora não tenha dedos extranumerários. A explicação é que sua mãe e 3 de seus irmãos têm polidactilia, uma indicação da mutação ter sido transmitida aos descendentes por meio desse indivíduo. A penetrância incompleta pode levar à atribuição errada de genótipos. Por outro lado, a expressividade mede a intensidade de expressão do fenótipo. Ela é variável quando a manifestação de uma característica não é uniforme entre os indivíduos que a apresentam. Usando o mesmo exemplo anterior, a polidactilia pode se manifestar sob formas diferentes, ou seja, os afetados podem ter número normal de dedos nas mãos e dedos extras nos pés, ou números diferentes de dedos extras nas mãos e pés. Expressividade variável também é observada no tamanho das manchas brancas em cães da raça Beagle, ocasionadas pelo alelo SP, que é responsável pela presença das manchas brancas, e nesse caso a variação é causada pela variação em outros losses gênicos também envolvidos na determinação da coloração da pelagem. A penetrância incompleta e a expressividade variável indicam que a via entre um genótipo e seus fenótipos está sujeita à modulação por diversos fatores, como fatores ambientais, por exemplo, questões hormonais relativas ao sexo do indivíduo e genéticos, nesse último caso reforçando o conceito de que outros genes podem estar envolvidos na determinação do mesmo fenótipo e variações nestes demais loci podem resultar em variação na penetrância e expressividade. Por hoje chegamos ao fim. Até a próxima!